Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Corinthians fazem jogo modorrento e só empatam em 0-0. Nós vamos falar um pouco desse jogo. Eu sou Nicolas Alves, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E claro, se você gostar do conteúdo, deixa o like pra gente, beleza? Obrigado aí pela sua companhia. Gente, ó, só explicando um pouquinho o meu sumiço, eu tinha vídeos pra fazer essa semana, do jogo Botafogo e Palmeiras, do jogo do São Paulo, enfim, entre outros vídeos que eu gostaria de ter feito. Não pude fazer por conta da minha internet. Eu tive algumas oscilações de internet aqui na região e, evidentemente, coisas que fogem do nosso controle. Eu fiquei aí sumido, fiquei um pouco fora do ar nesses últimos dias, tá? Então, só explicando um pouquinho aí meu sumiço. Vamos falar um pouquinho do jogo. Corinthians 0, Fluminense 0. Um jogo chato, hein? Para um sábado à noite, para 30 mil torcedores que foram ao Maracanã. Para você que acompanhou o jogo de casa, pelo rádio, pela TV, enfim. Vou falar uma coisa pra você. O joguinho ruim, cara. Mais um jogo chato do Corinthians. Tá difícil ver o Corinthians jogar. O Fluminense ontem também não jogou nada. Sabe, um jogo ali que os times apostaram muito em cruzamentos, em cobranças de escanteios. Claro que várias vezes, o Corinthians principalmente, ontem dando muitos escanteios pro time do Fluminense, principalmente no primeiro tempo. E só, não teve grandes jogadas construídas e tal. Teve o gol do Corinthians, que foi um contra-ataque, que até o gol foi anulado, né? Um contra-ataque letal ali, o Charles faz o gol do Corinthians. Mas aí tem falta, né? O árbitro vê falta no começo da jogada com o Ian fazendo a falta ali, o juiz anula o gol. E claro, continuou persistente, chato 0-0. É a 10ª vez que o Corinthians empata no Campeonato Brasileiro. Um empate, de certa forma, momentaneamente, tirou o Corinthians da zona de rebaixamento. Só que o Vitória ainda joga na rodada, né? O Vitória ainda joga na rodada. Então, o Corinthians pode voltar para a zona de rebaixamento. Não tem problema nenhum. O Corinthians ainda pode voltar para a zona de rebaixamento. Vitória pega o Cruzeiro. Então, assim, não ajuda muita coisa não esse empate. Não ajuda muita coisa não esse empate. Infelizmente. Agora, falando do jogo, um jogo muito pegado, né? Um jogo muito brigado. As duas equipes se estudando muito e com medo de perder. Com medo de perder. Claro, o Fluminense na 18ª colocação na zona de rebaixamento. O Corinthians começou o jogo na zona de rebaixamento. Claro que um ponto nesse momento é fundamental pro Corinthians jogando fora de casa? Tá. Pode até ajudar alguma coisa, mas nesse momento o Corinthians precisa vencer o jogo. E o Fluminense também precisava vencer o jogo. Nesse momento o Fluminense também não pode perder pontos, ainda mais o Fluminense, perdendo pontos em casa, no Maracanã. Porque o Fluminense está na zona de rebaixamento. Nós estamos indo pra 24ª rodada, gente. Como é que fica? 24ª rodada, praticamente, nós estamos indo. Na próxima rodada o Fluminense só pega o Atlético Mineiro e o Corinthians só vai pegar o Fortaleza lá em Fortaleza, lá no Castelão. Quer dizer, a situação é complicada para os dois. Então ontem um empate, no fim das contas, acabou sendo ruim para os dois. O Fluminense vai ter agora, claro que é compreensível, o Fluminense está pensando na Libertadores durante a semana, pega o Grêmio fora de casa, lá no Maracanã. Aliás, desculpa, pega o Grêmio em casa no Maracanã, o Grêmio joga fora. O Corinthians pensa na Sul-Americana, mas deve ir com o time mistão, igual foi terça-feira passada lá em Ribeirão Preto. Deve ir com o time misto em Itaquera contra o Bragantino no jogo da volta, já que venceu o primeiro jogo por 2-1, diferentemente do Fluminense, que tem que reverter um resultado, perdeu por 2-1 em Curitiba pro time do Grêmio. Agora, nesse momento, a atual situação para as duas equipes é pensar no Campeonato Brasileiro. A prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho que qualquer torcedor que tá preocupado com essa situação pensa em primeiro não cair. Porque seria péssimo você cair para uma Série B. Não tô nem falando na questão moral, mas na questão financeira, na questão estrutural. Enfim, todo o planejamento que você tem para um ano vai pro ralo, vai de base. Você tem que fazer um novo planejamento do zero para gastar menos, porque o orçamento na Série B é outro, muito mais... A verba da televisão é outra, é muito mais baixa do que a verba da Série A. Tem tudo isso que você tem que pensar. Então cair pro Fluminense e cair pro Corinthians é um desastre. O problema é que as duas equipes não se ajudam. O Fluminense ainda tem time pra sair. O Corinthians, cara, você olha pro time do Corinthians, preocupa. Ontem o Thales Magno saiu no intervalo do jogo com dores no joelho.
Preocupa pra terça-feira. Preocupa pro restante da temporada. Ele acabou de chegar, ele chegou nos 2 primeiros jogos aí, fez gols no time do Corinthians. Fez gols as 2 vezes contra o Bragantino, né? Pelo Brasileiro, empatou o jogo. E na Sul-Americana também fez o segundo gol do Corinthians, o gol que deu a vitória pro Timão lá em Ribeirão Preto, contra o Bragantino. Quer dizer, e aí você vê um cara sair sentindo dores no joelho. O que vai acontecer? É dúvida. Já perdemos o Alex Santana. O Alex Santana também saiu machucado recentemente, não volta a jogar tão cedo. E entrou bem no Corinthians quando chegou, ali no meio campo ali do time do Corinthians. E aí, cara? Então é complicada a situação. Como diz um amigo meu, oremos, né? Meu Deus do céu. Inclusive ontem, eu tenho que elogiar aqui as torcidas de Fluminense, os torcedores corintianos também que estavam lá no Maracanã ontem. Fizeram uma bela homenagem no minuto de silêncio prestado ao Silvio Santos antes da partida. Fizeram praticamente ali 1 minuto de aplauso. Silvio Santos é a nossa referência, claro, hoje e sempre. Tem que falar sim sobre ele, porque é um cara que vai deixar um legado muito, mas muito grande. Muito grande. Muito legal o que os torcedores fizeram, o que o Fluminense fez, o que o pessoal do Maracanã fez, colocando lá no placar a homenagem. Claro que isso é uma determinação também da CBF, né? A CBF até divulgou uma nota ontem falando sobre isso, mas muito legal que isso tenha acontecido por parte das torcidas também, dos torcedores também. Isso só mostra a importância desse cara chamado Silvio Santos Senhor Abravanel. É isso. Falei de Corinthians 0, Fluminense 0, um jogo muito abaixo, preocupa muito para a temporada. Você, torcedor do Fluminense, torcedor do Corinthians, o que você espera? O que você pensa sobre essa fase? O que você espera desse time, desses 2 times, dessas 2 equipes? Dá para sair da zona de rebaixamento? Falem aí, comentem aqui e deixem a sua opinião. Beleza? Até a próxima, pessoal. Se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder a notificação e deixe o seu like. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!